pessoas mais antigas já contavam essa história. Essa história do minhocão a gente vê falar desde que eu era guri. E eu tive a oportunidade de ver, né? Não queria ter visto. Não queria ter visto. É mistério. Velho, tu já viu um monstro? O velho barbudo voltou, vamos lá? O município, nosso Salto do Jacuí, iniciou, né, com as barragens, com essa barragem aqui, com essa barragem da Maia Filho. E uma história que vem sendo contada, as pessoas mais antigas já contavam essa história, que tinha uma cobra muito grande aí, né? Não, eles comentavam que, ó, tem aí, deve ser uma cobra muito grande, eles diziam. Bom, essa história do minhocão a gente vê falar desde que eu era guri, que eu tinha uns 14, 15 anos, eu já tenho lembrança de ouvir falar histórias dela. Velho barbudo, você conta pra nós a história do minhocão? Não quero ouvir outra? Não. Tá bom, eu conto. Muita gente diz que viu o tal monstro nestas águas. Aqui na barragem do Passo Real. Dizem que é bravo, que é uma fera, que come até carne humana. Mas até hoje, que eu saiba, nunca pegou ninguém. O tamanho do monstro é grande. Parecia um poste. Enorme de grande. Não posso dizer que tamanho é, porque a gente na distância não tem como imaginar assim. A gente acha que é uma criatura não identificada. Eu estava sentado numa pedra ali assim, eu e uma filha. Aí quando foi, eu olhei longe, assim, distante lá, e aí eu disse para a filha lá, o minhocão, disse, capaz, mãe, diz ela. Eu achava sempre um mito, porque eu trabalhava nessas ilhas aí muito tempo, plantando árvore na volta aí, nunca tinha visto nada. Aqui nós estamos no vertedouro da barragem do Passo Real, o local onde eu vi o tal de bicho. Bom, foi dia 11 de novembro de 1995, eu saí um pouco mais cedo da usina do Passo Real para ir para o Salto do Jacuí. Passando aqui, enxerguei que tinha um movimento estranho. Eu parei para observar e percebi que era um animal que estava se mexendo na água. E eu vi que não era primeiro pensando que fosse uma capivara ou uma lontra, daí eu percebi que não era. Em seguida começou a levantar o corpo, marrom escuro, muito rajado a cabeça também, e começou a se deslocar para frente no rio. Uma conformação que parecia dois bichos. A gente sabe de lendas que já subiu até espumoso, né? Isso aí tem uns quantos, não é só um. Então, não, pode que não seja só um. Monstros existem em todos os lugares do mundo. Na Noruega, na Escócia,
Inclusive o da Escócia é muito parecido com esse nosso aqui. Tem gente que diz que ele caiu de um avião. Tem a lenda que o fazendeiro trouxe uma sucuri. Ele tinha em cativeiro, estava criando. E depois resolveu largar no rio esses 3 filhotes, né? Até que com a construção da represa, o barulho das máquinas começou a irritar ela, e ela, para se vingar, começou a aterrorizar os moradores. Mas tem muitos que gozam, né? Que não existe, que não sei o quê. Mas e os outros que viram? Quantas pessoas que viram? Inclusive eu tenho um colega meu lá que é carceteiro que viu os coitados, só ele e o finado João Guedes viram num barquinho bem pequenininho, dizendo que quase desmaiou de medo. Aquele bicho tirou a cabeça desse tamanho assim pra fora d'água, igual uma cabeça de cavalo, de jeito. A água estava bem paradinha, assim, bem lisinha mesmo, tinha um ventinho. Aí ele aparece. E era bem de tarde, a água estava parada que não tinha uma mareta de nada, de nada. Estava trabalhando quando fecharam as comportas, aí encheu o alague. Daí nós ficamos juntando as madeiras que estavam boiando no alague, né, para fazer a limpeza. Daí nós olhamos para lá e vimos aquele pau. Daí ainda disse, passa lá perto para nós laçar aquela madeira, né? Daí ele pensou que era uma tora que estava na flor d'água. E não era tora coisa nenhuma. Quando ele buzinou, ele se achatou em cima d'água, eu pensei que era uma tora que estava na flor d'água. Quando ele buzinou, ele se achatou em cima d'água, eu pensei que era um cardumão de peixe preteando, aquela mancha bem grande em cima d'água. Até comentei com os colegas, olha lá cardumão de peixe na flor d'água. Daí o cardumão do peixe levantou aquelas vortas pretas bem grandes, uma atrás da outra. Nadava assim, não nadava que nem cobra, nadava assim. Ele estava de comprido. E só o que ele fazia é isso aqui, ó. Daí se levantou aquelas 3 vortas. Parecia 3 porcão preto bem grande correndo só com os cascos na água. E daí eu fiz sinal para ele abrir a lancha, não botar por cima. E daí quando nós se aproximamos, ele afundou. Eu vejo falar desde criança, já via falar nessa cobra. E eu tive a oportunidade de ver, né? Não queria ter visto. Não queria ter visto. Vocês viram? O tamanho do monstro depende do susto que a pessoa leva. Mas o certo mesmo é que esse monstro aqui do Jacuí já botou muita gente para correr de medo. Aliás, o monstro do Jacuí já virou tema de livro. Vocês sabiam? Eu tive a ideia de escrever o livro do Minhocão do Jacuí quando, além de escutar na rádio muitas pessoas falando, muitas pessoas dando depoimentos que viram o bicho, mas na verdade, comprovadamente, não se existia um documento sobre a história do Minhocão. E na verdade, hoje, se você vê a água barrenta do rio Jacuí, que no livro retrata é o sangue daqueles que o Minhocão comeu, na verdade é o assoreamento, é o desmatamento ao redor do rio, é uma alerta para a preservação da vida e das espécies ao redor do rio Jacuí. Bom, em primeiro lugar, tem de dizer que tem muita gente que tem aquele princípio de São Tomé, ver para crer, né? Até eu também era um desses, que antigamente a gente ouvia falar muito do minhocão, né? Os pescadores mais antigos. Pessoas que juram ter visto o monstro é que não faltam. Uns viram sozinhos e contaram a história depois. Mas outros o avistaram ao mesmo tempo, juntos, o que não deixa dúvida sobre aquilo que viram. O meu sócio, Tadeu, aqui subiu um moinho para parar de desligar o maquinário, foi quando ele avistou, numa janela, aquele animal, né? Aí eu vim desligar o maquinário, isso era 10h30 da manhã. Ele olhou bem, conferiu, ver se era, né? Porque ele também já tinha ouvido falar muito desse minhocão. Aí viu que era uma cabeça fora da água, um tanto do corpo, e também na superfície da água um pedaço também do corpo que ia para trás. E aí ele desceu. A primeira pessoa que ele localizou embaixo no tele foi eu. Enfim, a gente juntou umas 15 pessoas e corremos para a margem do rio, né? Ela fazia assim, piruletas em cima da água, ela levantava, quase estava para te enxergar por baixo dela, por cima da água, apoiava na frente, entrava para o fundo da água, lá adiante saía de novo, ela vinha para cima, e quando ela planchava na água, assim chegava a expirar água por lá. Eu até fiquei com medo, porque um bicho daqueles dentro da água... A cabeça dela era dessa altura fora da água.
É a cabeça, tem o formato da cobra, mais ou menos uma grossura assim, que nem aquele poste de luz mesmo, como o Nestor também viu. Só que me chamou a atenção uma coisa, que eu ficava quieta, eu dizia, mas cobra eu acho que não é. Alguma coisa há no rio. Eu não sei se é uma ariranha, se é uma capivara, se é uma cobra grande, né? Mas existe algo misterioso no rio há muito tempo. E que ninguém consegue descobrir, porque muitos jornalistas tentaram fotografar, pegar imagens, enfim, mas o bicho é muito rápido, ele aparece e desaparece de forma muito rápida. Nós sempre acompanhamos depoimentos de pessoas que viram o tal do minhocão. Ao longo da história jornalística, nós já retratamos assim várias histórias de terem visto uma cobra no Rio Jacuí, uma cobra grande, de grandes proporções, um animal que muitas vezes descrito como minhocão, como teria uma cabeça diferente da cabeça de cobra. Então, assim, que está muito no imaginário, na lenda dessa terra. Esse monstro era tudo mato, e as pessoas tinham medo de que as crianças fossem para o rio pescar sozinhas. Aí começaram para amedrontar elas, para dizer, não vá lá, meu filho. As mães diziam, tem um monstro lá, que lá é perigoso. E aí isso foi entrando na cabeça das crianças, os pais, para assustar seus filhos, começaram a dizer isso, e até que o monstro foi crescendo cada vez mais no imaginário popular. O certo mesmo é que o monstro do Jacuí tem assustado muita gente nesse lugar. Dizem que uma vez comeu inteirinho o cavalo de um gaúcho. Mas também tem servido de álibi. Você sabe o que é álibi? Não. Uma desculpa esfarrapada de muito malandro sem vergonha. Essa história você não conhece. O Machadinho, que morava aqui perto, saiu para pescar e prometeu para a mulher dele que não ia demorar nada. Quando ele não estava dando peixe, nem um lambarizinho, os amigos convidaram ele para ir a um baile aqui perto. O Machadinho se empolgou, bebeu demais. Quando olhou no relógio era de madrugada. Pá, saiu chispado. O Machadinho via, sem um triste peixe na sacola, pensando na desculpa que ia dar pra mulher para ficar todo aquele tempão fora de casa. E nesse momento, então, ele viu algo estranho do outro lado do lago. Aí se lembrou do monstro. Chegou, se atirou no barro, se enrolou todo. E olha, saiu correndo em direção à casa. O monstro, Tetê, o monstro. Pelo amor de Deus, Tetê, fui atacado pelo monstro do Jacuí. Escapei por pouco, por muito pouco ele não me mata, Tetê. Tu não diz nada, Tetê. Tu não faz nada, Tetê. Sou atacado por um monstro e tu fica aí como se nada tivesse acontecido. Eu também fui atacada pelo monstro. Que monstro? O mesmo que te atacou, olha. Deve ter te encontrado quando saiu daqui. Era uma história, apenas uma história, porque se a gente não vê, a gente não acredita, né? Eu até não gostava de falar, porque os caras diziam, não tem, então daí, né, a gente fica chateado, né? É um mistério. Tá na minha hora, é preciso ir. E não se esqueçam, viu? E lembrem sempre, o monstro só ataca quando é agredido. Velho, tu já viu o monstro?